Bem, comecemos então aqui, nós vamos então para o nosso último trabalho, nossa última parte do nosso estudo sobre o passe. Nós vamos ter uma parte teórica, uma parte prática, tá? E aí depois nós finalizamos o nosso curso. Vamos entregar os certificados, tá? Vamos tirar foto, todo mundo bem bonitinho. E vamos ter mais salgadinho, que é a parte boa. Tem mais... Vai ser todo mundo jantado. Tá, vamos ter mais salgadinho, mas vamos ter bolo também pra dar um final. E o buffet tá chegando às 10 horas. Vocês fiquem aí esperando que nós vamos. Então, gente, vamos começar. O passe é a transfusão de fluidos de uma pessoa para outra. Então, todas as vezes que nós damos o passe, nós estamos passando o fluido nosso, fluido dos espíritos, fluidos do ambiente para uma pessoa. Tá? Existem vários tipos de passe. Nós vamos agora falar aqui sobre os tipos de passe. O primeiro que eu coloquei aqui foi o magnético, quando é ministrado com o magnetismo, com o fluido vital do passista. Como exemplo, eu coloquei o reiki. Tá? No reiki, quem não conhece, o terapeuta reikiano, geralmente a pessoa deitada sobre uma maca, vai colocar suas mãos sobre os chakras principais, vai se deter ali durante uns 3 minutos em cada um dos nossos chakras que nós vimos, e mais alguns minutos em determinados chakras da cabeça e do tronco, e todo o tratamento demora em torno de 1 hora. Nesse tipo de tratamento reikiano, se utiliza o quê? O magnetismo do terapeuta, a energia vital dele. Ou seja, não se utiliza a energia dos espíritos, ele não está incorporado ali. Não é um trabalho de passe onde tem um mentor ali com ele acoplado, está atendendo ele e o mentor. Está sendo atendido, o paciente sendo atendido só por ele. Então, se está doando a minha energia, apenas a minha energia, é uma energia magnética. Então, são um tipo de passe magnético. Nós vamos ver todos os exemplos aqui. O tipo de passe espiritual, ministrado pelos espíritos, sem o concurso do médium. Como é que funciona? Tu não tem médium. Tu tá, por exemplo, um doente que está numa cama de hospital, está precisando de um passe. Vem um espírito ali, coloca as mãos dele e transmite o passe espiritual, só passa a energia espiritual. Não tem a energia do médium, não tem energia magnética. Então, é um passe apenas espiritual. Já o passe misto é quando é utilizado tanto o fluido do médium quanto dos espíritos. Como exemplo, o passe nos centros espíritas. Então, estão todos lá na câmara de passes, tem lá 5 cadeirinhas, 5 médios. No momento que o médium está dando aquele passe no paciente, está saindo as energias dele, do médium, magnéticas, o fluido vital dele, animalizado, mais os espíritos que estão, né, nas costas desses médiuns, desses passistas, também transmitindo as energias espirituais. Então ali nós temos 2 agentes, o médium e os espíritos. Então por isso que é um tipo de passe misto. Tá? Nesse contexto a gente entra numa discussão que eu sempre digo, dificilmente ou talvez não exista um passe magnético puro, ou seja, apenas a pessoa dando energia para uma outra pessoa. Por quê? Porque toda vez que tu quer o bem de alguém e tu está ajudando alguém, automaticamente os bons espíritos se aproximam. Se os bons espíritos se aproximam, eles vão te doar energia. Então vão te doar energia, então aquela energia que tu vai dar para aquela pessoa não vai ser só magnética, vai também ser espiritual. Então, quase sempre o passe é misto, tá? Passe magnético, nem sei se existe, porque muitos, na prática do reiki, sempre a gente diz que se usa a energia do reikiano, que se usa as energias do ambiente, mas na verdade a gente sabe que os espíritos estão em toda parte ajudando quem necessita. Então o espírito não vai chegar lá e vai lá dizer, não, esse é reiki, esse eu vou me embora porque é reiki, não vou ajudar. Não existe isso, né? Ele quer o bem, vai fazer o bem, vai se achegar sim o terapeuta reikiano e vai ajudar ele. Então ele vai transmitir um passe misto, tá?
Ele é diferente do passe normal, por quê? Porque no passe no centro espírita, a gente sabe, coloca a mão em cima do coronário, nós vamos ver daqui a pouco, e ali fica, no final de 1 minuto, baixou as mãozinhas e terminou o passe, né? Já no reiki, é 1 hora, 40 minutos, 50, dependendo do terapeuta, que ele vai ficar com as mãos sobre os teus chakras energizando. Então é um tipo de terapia bem diferente, né? É muito tempo de diferença. E se concentra em vários chakras durante o atendimento. Já no passe espírita, não. No passe espírita, geralmente é o chakra coronário e só. Depois nós vamos ver mais isso pormenorizadamente. E por último, o passe mediúnico, que é ministrado pelo médium incorporado. Exemplo, o passe umbandista, né? O passe da Umbanda, da Quimbanda. O médium ali está incorporado. Então, ele está doando a energia dele, a energia vital, a energia do espírito, porém, ao mesmo tempo, ele está incorporado, está mediunizado. Então, se chama um passe mediúnico. Já no centro espírita, tu não encontra numa câmara de passe um médium mediunizado. Digamos que tenha 5 médiuns, um está mediunizado e os outros 4 não estão mediunizados. Por que não se encontra? Porque se as pessoas que estão indo no centro descobrem que um trabalha mediunizado e os outros não, as pessoas automaticamente vão querer tomar passe só com aquele passista que está mediunizado e vão começar a não querer tomar passe com os outros. Por quê? Porque as pessoas têm na cabeça que é o passe que vai curar, que é o espírito que vai curar ele, e se o outro está incorporado porque ele é mais forte que os outros, e por isso ele vai querer escolher aquele médium, tá? Então no passe espírita, de ordinário não se trabalha incorporado, até hoje eu nunca vi. Porém, dependendo do centro espírita, talvez tenha um grupo de médiuns passistas, onde todos eles se incorporem ao mesmo tempo e trabalhem em comunhão com a espiritualidade. Quem é médium, geralmente nos trabalhos de passe, sente no momento, mesmo tu não estando incorporado, que tem um espírito aqui atrás. Então, quando tu tá com as mãos sobre o coronário daquela pessoa, tu tá sentindo o espírito ali nas suas costas, te auxiliando. Mas tu não perde a consciência, tu não tá mediunizado de fato. Então, tem certa diferença do que tu estivesse de fato incorporado. Então, tem esses 4 tipos de passes aqui diferentes, gente, que eu coloquei para vocês. Na transmissão do passe, vamos ver alguns pormenores aqui. Na transmissão do passe, é permitido um médium incorporar-se com uma entidade mentora? O que vocês acham? É permitido? Sim, né? Que bom se ver uma entidade nos auxiliar. Mas o que acontece? Eu coloquei aqui depende, por quê? É aquela história, está lá no centro espírita, né? Então, 7 médiuns lá tomando passe. Aliás, 7 pacientes tomando passe, 7 médiuns. Tá lá todo mundo, né? Tá dando passe, se incorpora o médium. Aí é aquela mesma história, né? Os outros vão ficar tudo assim com os olhão. Olha lá o outro, o que será que o outro teve? Né? Olha, o outro tá incorporado. Ai, esse aqui não tá. E agora? Agora eu quero o outro. Esse aqui. Aí já fica pensando, na próxima vez eu vou ficar na segunda cadeira, porque o outro tá lá assim. Gente, eu sei como é que é. Eu já trabalhei vários anos dentro de uma câmara de passe. Eu sei que tudo que passa na nossa cabeça. E então, por isso, de ordinário, não se incorpora no centro espírita. Mas no umbandista, gente, isso é tranquilo, né? Hoje em dia, tu não dá passe incorporado na Umbanda é mais raro, muitíssimo mais raro, né? E aqui nessa casa, como é que a gente trabalha? Nas reuniões de desobsessão que nós fizemos na quinta, onde nós temos um passe individual. Então, nesse passe individual, tu não vai ter um outro coleguinha que vai ficar pensando, olha lá, o outro se incorporou e comigo não. Não, tu tá atendendo só aquela pessoa. Então, aquela pessoa a gente vai usar várias técnicas de passe ao mesmo tempo, que nós vamos ver as técnicas. E às vezes tu tem um médium que trabalha na Umbanda, o outro não trabalha, o outro trabalha com isso, com aquilo. Então cada um vai se utilizando de todos os seus atributos para um atendimento cada vez mais completo para aquela pessoa. Então nessa casa aqui, quando nós damos o passe individual, se a pessoa trabalha com uma entidade de Umbanda e está dentro do karma daquela pessoa, aquele projeto que ela trabalha incorporada aqui, se assim for, ela vai trabalhar incorporada. Mas tudo depende.
O receptor necessita do passe mediunizado? Aquela pessoa que está ali, sentada esperando, precisa que uma entidade baixe? Às vezes é necessário. Dependendo do tipo de problema que a pessoa tenha, se faz necessário que uma entidade da Umbanda ou uma entidade trabalhadora da casa se incorpore e dê alguma dica para aquela pessoa que está passando por um processo e não consegue sair. Ela vem dar o recado e se vai. E outras vezes não. Outras vezes a gente está acostumado aqui muito nos trabalhos de desobsessão, incorporar as entidades obsessoras daquelas pessoas e encaminhar os obsessores. E, geralmente os mentores, eles não se apresentam, porque eles ficam trabalhando no lado astral e incorporam aqueles espíritos apenas que necessitam de ajuda. No momento que eles incorporam, entendem, têm um choque anímico, são encaminhados para os planos espirituais. O passe é isolado ou em grupo na câmara de passe? É aquela questão que eu falei para vocês, a entidade mentora. Se tu tiver em grupo, várias pessoas tomando passe ao mesmo tempo e um se incorporar, fica chato pela questão das próprias pessoas ali, não pela questão dos médiuns, não pelas próprias pessoas que vão querer tomar passe com o outro. Já no passe isolado, que é só aquela pessoa que tu está atendendo, então não tem problema se a casa trabalha dessa forma. Depende muito da casa, gente. Tem casas espíritas que proíbem completamente a incorporação dos médiuns até no passe isolado. Tem, por exemplo, tem uma pessoa que está necessitada e está com um processo obsessivo. Está ali, cheia de entidades inferiores com ela. Se os médiuns vão dar o passe e vão sentir aquela entidade que está com aquela pessoa, aquela entidade difícil, tem casas que não permitem que aqueles médiuns incorporem aquelas entidades doentes e já encaminhem naquela mesma hora. Aí elas trabalham diferente, às vezes dão o passe, a pessoa fica bem, não sei o quê, e os médiuns ficam com aquelas entidades, ou aquelas entidades ficam no centro adormecidas, para no outro dia, quando tiver reunião mediúnica, fazer o encaminhamento daquelas entidades. Nós aqui não fizemos isso. Nós aqui, na hora que nós atendemos, já vemos que tem um problema, a pessoa está com aquele problema, está com entidades inferiores ali, precisando ou atazanando a pessoa, nós já procuramos já conversar com as entidades e já encaminhar para o plano espiritual. Quando que a gente não faz isso? Já entrando nesse assunto, que é um dos tipos do passe mediunizado. Quando tem criança, jamais a gente vai dar um passe numa mãe e num filho, por exemplo, onde está o filho criança e a gente incorporar entidades trevosas na frente da criança. Tá? Isso a gente não faz de jeito nenhum, porque a criança pode se assustar, vai gritar, vai ficar ali, vai tirar completamente a sintonia do trabalho que o médium precisa para incorporar aquelas entidades. Imagina uma criança chorando no meio de um trabalho de desobsessão, um trabalho difícil. Nesses casos, nós damos o passe, 2 minutos, tá bem, não tá, tá bem. Tá, libera a criança, fechamos a porta e aí nós começamos a incorporação das entidades sem a presença daquelas pessoas, tá? Às vezes acontece caso da pessoa que está com o filho ali, ela já está mediunizada. A pessoa já está mediunizada, ela vai dar a própria passagem para aquela entidade. Vem a pessoa e deixa a criança na rua, porque a gente já sabe que aquela pessoa vai se mediunizar, que ela vai se incorporar, então a criança fica fora. Por isso que nos trabalhos que a gente faz aqui das terças, dos sábados, que nós faremos na segunda às 8 horas, que é o estudo, criança não pode vir, porque todos aqui somos médiums, alguns recém estão em processo de iniciação mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, e a qualquer momento alguém pode se incorporar. E aí como é que vai ter criança no ambiente, gente? Não pode, é um trabalho muito sério, não pode ter criança. Nos trabalhos de evangelho, de palestras de evangelho, no centro espírita, que não é para o fim de desenvolvimento mediúnico e tal, aí sim a criança pode ir, aí ela vai, né? É normal. É outro trabalho que nós aqui temos na segunda às 5 horas, que é para atendimento exclusivo das crianças. Mas trabalho de palestra onde a criança possa ir, atualmente nós não temos. Temos alguma pergunta sobre isso, gente? Não se esqueçam de podem escrever as perguntas, tá?
E quem pode aplicar o passe? A gente sempre ouve, qualquer um pode aplicar o passe. É assim, mas não é assim. Porque tem que ter algumas regras quando a gente quer dar o passe em alguém. Vamos ver essas regras aqui. Então, a princípio, qualquer pessoa tem a boa vontade. E acredito que a boa vontade seja uma das principais características daquela pessoa que quer ajudar. Porém, na questão da saúde física, tem que cuidar o quê? Da higiene pessoal. Imagina, vocês vão estar dando um passe e não vão ter tomado banho faz 5 dias. Dois dias o nosso já é feio, mas até os 5 dias tá bom. Não, mas ainda a situação é pior, é no verão. Tá, gente? Então tem que ter cuidado com a higiene pessoal, né? A gente fala, mas acontece. Às vezes tu tá em reunião, tu imagina uma reunião de espírita, de mesa de espírita, digamos, um passe espírita, às vezes é mais tranquilo, porque a gente, como fica com as mãos assim paradinho, não sua tanto. Mas tu imagina numa reunião de Umbanda, né? A reunião de Umbanda, numa gira que tu tem, no calor e tal, tu sua, né? A entidade não vai estar passando desodorante. Né? Então, tem que ter a higiene pessoal. Cuidamos também da alimentação. O dia do passe é o dia que a alimentação é mais frugal, como dizem os espíritos. A alimentação é leve. Não podemos, se temos trabalho às 8, às 7 horas se empanturrar e querer comer e tal, ficar de estômago cheio. Porque à medida que nós comemos, que o estômago começa a fazer digestão, começa a condensar, a querer usar mais a energia vital e a gente começa a gastar fluido vital naquela hora. E a gente vai ficar mais desenergizado. Outra questão também é o tipo de alimento que a gente come. Tá? Todos os alimentos derivados de carne vermelha, carne branca, etc., no dia do passe, se não for evitado, tem que ser amenizado, tá, gente? Tanto no trabalho mediúnico como no trabalho de passe, tem que evitar a carne naquele dia, porque a carne é muito pesada energeticamente. E aquilo tudo vai para onde? Para o nosso duplo etérico. Vai sujar de impurezas o nosso duplo etérico e aquela energia que está no duplo etérico que a gente vai doar à noite. Então a gente vai querer doar uma energia limpa ou uma energia suja para o nosso paciente. Então quanto mais limpa ela for, melhor, né? Dos vícios do cigarro, tanto pela questão energética, onde o cigarro também vai para o duplo etérico e suja de impurezas inorgânicas o duplo etérico e suja o fluido que a gente passa, tanto pela questão do cheiro, gente, tá? Tu vai tomar passe com um médium que está fedendo a cigarro, é difícil porque o paciente está ali e ele começa a se desconcentrar com o cheiro. O que mais nós podemos falar aqui? O álcool, né? Imagina, o médium, trabalhador de uma casa, de um centro espírita, de um centro umbandista, de candomblé, da quimbanda, do que for, gente, não pode beber no dia do trabalho mediúnico, principalmente. E no dia do trabalho mediúnico não tem nem a questão da alimentação.